Hey everybody! Este é o quinto episódio da segunda temporada do Linguascast, o seu podcast sobre linguagens, identidades e outras cositas más. O título do episódio de hoje é Brincadeira é coisa séria. Let's que vamonos! Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Oi, tagarelas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Linguascast. Eu sou a Mariana Piel. E eu sou Lucas. Com você, por favor. Hello, linguarudes. Boas-vindas ao quinto episódio da nossa segunda temporada. O tema deste episódio é a linguagem teatral. E, para falar sobre isso, nós convidamos Andy Rubinstein, multiartista, bonequeira e contadora de histórias. Então, Andy, nós agradecemos imensamente o fato de você ter aceitado o convite da equipe do Linguascast e seja bem-vinda. Oi, gente, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui e vim de São Paulo, né? Especialmente, então tô feliz. Tamo junto, vamos lá. Eu sou de São Paulo, eu sou contadora de histórias e bonequeira. Trabalho há 25 anos com os contos ancestrais. Eu digo que eu trabalho com as histórias e a imaginação para promover a transformação humana, como que a gente pode usar esses recursos, tanto da linguagem teatral, quanto da linguagem ancestral dos contos, do poder da palavra, para transformar a nossa própria vida, as histórias que a gente conta para a gente mesmo, sobre quem a gente é. Bom, Andy, de começo, a gente viu que você é formada em arquitetura. Qual que é a sua trajetória com o teatro, como que foi essa descoberta e o que te levou a fazer essa transição? Essa é uma boa história. Eu fui estudar arquitetura porque eu queria ser artista. Mas eu era de uma família bem tradicional, assim, que não cabia muito ser artista. E aí eu falei, bom, vou fazer arquitetura, que é uma carreira artística. E aí eu fui. E eu era super boa aluna na escola. E quando eu entrei na faculdade eu virei muito vagal. Muito, porque eu não queria fazer arquitetura, eu queria ser artista. E aí, quando eu estava na faculdade, um dia no terceiro ano, eu fui assistir um espetáculo de teatro de bonecos para adulto, que eu nunca tinha visto. Nem sabia que existia essa possibilidade. E eu fiquei assim, muito maravilhada. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu não sabia que isso existia. E daí é uma longa história, mas eu vou falar bem rápido, que eu liguei para o pessoal do grupo que eu fui assistir e falei, eu quero trabalhar com vocês. Eu quero fazer isso. Para começar, eu quero varrer o chão. Eu quero fazer qualquer coisa. E aí eles falaram, a gente é um grupo muito pequeno, não temos muito como te acolher aqui. E eu falei, bom, tá bom. Comecei a ir assistir todas as peças que eles faziam. Stalkear, não existia essa palavra na época, mas eu comecei a stalkeá-los. E aí, depois disso, surgiu uma oportunidade de eu ir para a Alemanha fazer um estágio em arquitetura. Eu ainda estava na faculdade, não larguei. E eu resolvi fazer o Caminho de Santiago, antes, que eu já ia perder o semestre. E no Caminho de Santiago, no segundo dia eu andei 800 quilômetros, 30 dias eu andei a pé na Espanha. E no segundo dia eu conheci um cara que era um senhor e eu comecei a conversar com ele. E ele falou, o que você faz? Eu falei, sou do Brasil, estudo arquitetura, tô numa crise, que eu queria ser artista. Aí eu falei, e você, o que você faz? Ele falou, eu sou da Alemanha e eu faço teatro de bonecos. Incredible, né? Aí a gente foi ficando amigo, era o segundo dia, a gente caminhou 30, então a gente foi ficando amigo ao longo do caminho. E quando eu cheguei em Santiago, a gente chegou, ele realmente era de Munique, na Alemanha, eu ia para uma cidade bem pertinho. E aí ele falou, já sabia que eu queria fazer teatro de bonecos e tal, ele falou, quando você quiser, vem, me liga, vem na minha casa. Ele tinha uma companhia com a esposa. Quando eu cheguei na Alemanha para fazer meu estágio de arquitetura, eu comecei a ir para casa deles todo fim de semana. E aí trabalhar com eles, assim no começo, vendendo ingresso, varrendo o chão, não no teatro mesmo, né, na coxia. E daí a terceira coisa mágica que aconteceu foi que um dia eu estava na casa deles e chegou um fax em português, lá na Alemanha. E eles falaram, Andy, chegou um fax aqui, não sabemos que língua é essa.
será que é português? Daí eu falei, gente, é em português. Tem tudo a ver, né, com as línguas. Em português, fax, e era assim, a organizadora do Festival Internacional de Teatro de Bonecos de São Paulo, onde eu morava, convidando eles para irem se apresentar em São Paulo. Ela não falava inglês e ela escreveu o fax em português. Tipo, coisas da época que não existia Google Tradutor. E aí, eles falaram, liga para ela então. Aí eu liguei. Falei, oi, você mandou um fax, eu sou do Brasil também. Dela, eu sabia que ia dar certo mandar o fax em português, eu sabia que eu ia conseguir e tal. E aí ela estava convidando eles para virem para o Brasil. E como ela não tinha ninguém que falasse outra língua, ela me convidou quando eu voltei para o Brasil para ser intérprete do festival. E aí esse foi meu primeiro trabalho com teatro, eu fui intérprete do Festival de Teatro de Bonecos de São Paulo. Que maluquice, tipo, são coisas que não tem como explicar, né? Mas assim, voltando um pouco nesse ponto do teatro de bonecas para adultos, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre o seu público, porque inicialmente é comum pensar que a contação de histórias com bonecos, bonecas, é para crianças, mas você se apresenta para adultos também, né? Então a gente queria saber quais são as diferenças de interpretação para esses dois públicos e como você interpreta separadamente ou junto, se é para adultos, se é para crianças. E essa questão lúdica também, né? Se é usada para adultos ou não, ou como é. Para mim, a maior diferença é o desafio de levar o público adulto, deles acharem que é para eles. Porque depois que os adultos estão lá, sempre amam e se encantam. Para mim, eu brinco que o maior elogio é quando o adulto acaba a apresentação e me fala, eu preciso trazer meus filhos, ou eu preciso trazer meus netos, que eu falo, bom, chegou nele, ou nela, né? Basicamente, para um público adulto, claro que dá para tratar de temáticas mais complexas e fazer coisas com um nível de abstração maior, né? Que a criança tem uma abstração menor e também um tempo menor que consegue ficar ouvindo as histórias e tal. Mas os contos, eles são para todos nós. Eu estava agora dando uma oficina aqui, né? Eu digo que tem uma frase do Eduardo Galeano, um escritor uruguaio, que fala: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. E a gente é feito das histórias que a gente conta. O ser humano é um contador de histórias. E essas histórias que eu conto, esses contos muito antigos, eles são alimentos para a nossa alma, para a gente se lembrar quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui. E todo mundo precisa disso, tanto as crianças quanto os adultos. As crianças precisam na sua formação, então ainda bem que temos. E os adultos precisam, porque a gente, conforme a gente vai crescendo, a vida vai ficando desafiadora e a gente vai se esquecendo quem a gente é. A gente vai se esquecendo dos nossos sonhos, do que a gente queria. A gente vai achando que as coisas não dão certo, sabe? Então a gente precisa muito dessas histórias que nos ajudam a gente a se reconectar com quem a gente realmente é. Muito bom, Andy. E assim, você falou desse desafio de convencer os adultos a irem até o espetáculo, mas falando num contexto geral, quais que são os principais desafios de fazer esse tipo de arte no Brasil? Acho que no Brasil o maior desafio é conseguir recursos, né? E ser um artista independente. Eu sou uma artista independente, então eu não tenho um emprego fixo. Então meu trabalho se rola trabalho, tem recurso, se não rola, não tem. Então assim, tem bastante recurso no sentido, tem editais, tem vários tipos de prêmio, vários tipos de apoio aos artistas, mas também tem muito artista e muita gente querendo fazer coisas lindas. E às vezes os editais privilegiam determinadas temáticas que não necessariamente são as temáticas que os artistas querem falar. Às vezes, tipo, tá na moda, ou precisamos falar sobre uma determinada coisa. E aí os editais só privilegiam quem está falando ou fazendo aquilo. E
quando você é artista, muitas vezes você tem mensagem, você fala, eu preciso falar sobre isso, e não necessariamente isso é um tema de edital. Então eu vejo que um grande desafio é muitas pessoas tentarem entrar na brecha do edital para conseguir recurso. Eu acho que esse é o maior desafio no Brasil. De certa maneira, como eu morei tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, eu vi que tem outros países que são chamados de primeiro mundo, já, de certa maneira, dão uma valorização maior para a cultura e para a arte do que é dada no Brasil, né? No Brasil ainda tem um papo de que artista não faz nada, que artista não trabalha. Então eu acho que esse é o maior desafio e, ao mesmo tempo, faz a gente ser muito criativo. Assim, não tem... Pode ir para qualquer lugar, a gente não tem artista com a criatividade que tem no Brasil, porque assim a gente faz arte com qualquer coisa, né? Com saco de supermercado, Então eu acho que também tem o desafio, mas tem o privilégio de estar num lugar com tanta criatividade e com uma produção cultural tão intensa. Em qualquer lugar que você vá do Brasil, tem uma produção cultural intensa e linda, originária daquele lugar. Cabe ressaltar também que já ouvi muito dizerem que uma cadeira vazia é tão poética quanto uma poesia pronta. Depende do artista que vai falar sobre. E falando sobre essa temática, nós vimos também, né, que você trabalha com desenvolvimento humano sob a ótica dos contos ancestrais, que você tinha mencionado ali na apresentação da introdução. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sobre como é trabalhar com os contos ancestrais? Os contos ancestrais são contos que existem em todas as culturas do mundo, desde os aborígenes da Austrália, os indígenas norte-americanos, os brasileiros e os árabes, japoneses, todos. Todas as culturas originárias do mundo sempre trabalharam com contos como uma maneira de trazer um ensinamento profundo para o ser humano que não é possível ser trazido de outra maneira que não seja com imagens. De novo, partindo da mesma lógica, que o ser humano é um contador de história e que a gente é feito de histórias. E então os contos ancestrais, eles são contos que não têm autor conhecido, de uma época da humanidade que não era a autoria que era o que se prezava, porque ainda éramos mais todos uma coisa só e estávamos tentando entender o que a gente está fazendo aqui. Esses contos foram pesquisados, eram passados de geração em geração, de avós para seus netos, para seus filhos, e assim iam sendo passados, até que em algum momento, em cada cultura, em cada país, em cada localização, começaram a ser escritos. Então, tipo, os irmãos Grimm viajaram pela Alemanha redigindo esses contos. Um cara chamado Andrew Lang fez isso na Inglaterra, e no Brasil o Câmara Cascudo fez isso no Brasil, foi viajando recolhendo esses contos, né? E, enfim, outras pessoas em outras culturas. E esses contos, eles são muito poderosos. Primeiro, eles carregam uma coisa universal. Então, você ouve um conto japonês, ele faz sentido pra gente aqui. Porque eles estão falando sobre a alma humana, eles estão falando sobre os anseios maiores do ser humano, amor, medo, coragem, alegria, tristeza, tudo. E o que eu acho muito importante nos dias de hoje, onde a gente tem tanto discurso de separação, os contos ancestrais falam sobre aquilo que nos une, sobre aquilo que é igual para todos os seres humanos. Todo mundo está querendo a mesma coisa. E a gente está precisando muito se lembrar disso. Onde a gente viu também que você às vezes é contratada por algumas empresas e faz esse trabalho no ambiente corporativo. Como que funciona isso? O que essas empresas buscam ao te contratar, transmitir para os funcionários? Eu brinco assim, que as empresas são feitas de pessoas e as pessoas são feitas de histórias. Então, acho que não é sempre, né? Às vezes precisa encontrar caminhos alternativos, mas quando as pessoas se dão conta disso, elas sempre ficam muito encantadas com o poder das histórias. As histórias têm um poder muito certeiro de tocar logo as pessoas, sabe? Então, para mim foi uma grande descoberta que dava para eu fazer isso no mundo corporativo, e era um jeito de eu chegar nos adultos, se eles não vinham direto até mim. Porque daí eles ficavam lá, ouvindo história, paralisados, sabe? Então, é muito incrível. Eu amo fazer esse trabalho, amo.
Amo quando eu chego. É disruptivo também chegar num ambiente e fazer uma coisa tipo, nossa, mas ela vai contar a história para criança, né? Aqui, tipo, E de repente eles estão lá completamente envolvidos, silenciosos e sendo transformados. Andy, a gente tem uma pergunta que desde o comecinho do podcast, lá na primeira temporada, sempre encerra os episódios. Quanto da sua identidade como pessoa, como sujeito no mundo, tem relação com as línguas que você fala? E além disso, você consegue se ver sem alguma delas. E aí, pensando na temática do episódio, a gente pode incluir a linguagem do teatro. Então, tanto a língua portuguesa, quanto as línguas adicionais que você fala, quanto a linguagem teatral que você usa, você consegue se ver sem alguma delas? Ou quanto da sua pessoa tem a ver com elas? Eu amo essa pergunta porque eu sou a pessoa dos idiomas, assim, sabe? Eu sempre amei aprender outras línguas, sempre. E assim, o clássico é que meus pais falavam francês e pra gente não entender. Então, assim, quando eles queriam conversar pra gente não entender, eles falavam francês e uma hora eu falei, eu vou ter que aprender essa língua. Eu quero saber o que eles estão falando. E eu fui aprendendo várias línguas e fui percebendo que era fácil para mim. Eu tinha essa facilidade. Que tem a ver com eu ter uma memória muito boa. Tipo, também para eu poder contar história, eu escuto uma história, eu decoro rapidamente, sabe? Eu aprendo muito rápido. Então, as línguas, elas sempre fizeram parte da minha vida. Eu sou neta de russos, então, tipo, meus avós falavam russo. Eu não falo russo, né? Mas meu avô cantava, tipo, umas musiquinhas em russo, tipo, vou falar uma aqui só pra vocês ouvirem um russinho aqui, ó. Я вам скажу, один секрет, кого люблю, того здесь нет. Meu avô, tipo, cantava essa musiquinha pra gente quando a gente era criança e outras, né? Então, assim, eu cresci já num ambiente. Eu sou descendente de judeus, russos, então assim, eu já cresci num ambiente que outras línguas era uma coisa normal e sempre gostei. E conforme eu fui aprendendo outras línguas, então eu falo mesmo inglês, alemão, francês, e essas são as línguas que eu falo. Daí eu arranho, né, portunhol, essas coisas. Eu também fui entendendo, que acho que vocês devem saber, que a língua diz muito sobre a pessoa. Eu lembro, assim, quando eu cheguei na Alemanha, que fui morar lá, que uma das coisas que aconteceu com esses alemães é que eles falaram para eu trabalhar com eles vendendo ingresso e tal. Eu não falava muito bem alemão. E eles falavam assim, você tem que falar uma frase. E a frase era Kinder in der Mitte bitte, Erwachsene an der Seite, que quer dizer crianças no meio, por favor, e adultos na lateral. E eu brincava que eu falava, gente, como era na Alemanha, as crianças realmente sentavam no meio e os adultos na lateral, que se fosse no Brasil isso não ia acontecer. Mas eu fui percebendo que a própria língua, ela já dizia como as pessoas se conectavam umas com as outras. E eu fui entendendo isso e era muito lindo. E também, quanto mais línguas eu falava, mais eu também aprendia sobre... Eu podia fazer mais relações, né? Eu falava, isso nessa língua é igual a isso naquela ali. E eu ia vendo as relações. Então, ia formando... As línguas formam uma teia. Então, eu amei essa pergunta, porque para mim, a linguagem está muito dentro de mim. Eu trabalho com a linguagem. E... meu maior desafio nessas duas linguagens do teatro de bonecos e da contação de história o que eu acho mais lindo na narração de histórias é você poder contar uma história inteira sem usar nenhuma imagem e a pessoa criar todas as imagens dentro da cabeça dela. E a coisa que eu acho mais linda do teatro de bonecos é você, só com imagens, só com objetos, imagens, seres, contar uma história inteira sem nenhuma palavra. E as pessoas criarem toda a história dentro da cabeça. Então eu sempre falava, gente, como eu posso ter escolhido duas artes que são o oposto uma da outra? Uma eu quero que seja sem imagem, a outra eu quero que seja sem palavras. E aos poucos eu fui entendendo como que eu podia juntar. Então o que mais me interessa quando a gente fala de qualquer linguagem é quanto no nosso encontro, o quanto da linguagem é dita aqui,
e o quanto é construída dentro de quem está nessa interlocução, tanto na nossa conversa quanto em cena. É uma troca entre o quanto a gente fala e o quanto a nossa mente cria. Então, acho que é isso que eu digo da linguagem. Eu não sei se eu respondi se eu me vejo sem nenhuma delas, mas não me vejo sem nenhuma. E cada uma nova. Eu amo assim. Tipo, isso, eu cantei essa musiquinha em russo, mas assim, eu sei música em sueco, coreano. Tipo, eu aprendo musiquinha e assim, eu amo, eu acho lindo a sonoridade das palavras e o quanto tem coisas que, nossa, você fala numa língua e é tão lindo naquela língua e você não consegue traduzir, né? Isso é maravilhoso, né? Só uma última coisa sobre isso, tem uma tradução dos irmãos Campos, eles traduziram o Gênesis da Bíblia, né? E é tão maravilhosa a recriação, porque isso, toda a tradução é uma recriação, né? Então eu acho que quanto mais língua você fala, mais múltipla você vai ficando de alguma maneira, assim. Bom, Andy, a gente te agradece por compartilhar um pouco sobre essa contação de histórias e mostrar um pouco da magia desse universo pra gente. Então, muito obrigado. Foi muito gostoso estar aqui ouvindo histórias diretamente. E é isso. Se você tiver mais alguma coisa pra falar, algum comentário, alguma... Não, pensei assim só, gente, que não dá pra terminar um podcast sobre história sem contar uma história. Posso contar uma bem curtinha? Pensei uma bem curta assim pra contar. Que é assim, dizem que tinha uma princesa que decidiu que ela só ia se casar com um rapaz que fosse mais criativo, mais interessante, mais cheio de ideias, assim. E aí ela fez um decreto por todo o reino que o rapaz que conseguisse preencher um cômodo inteiro do palácio, do chão até o teto, de uma parede até a outra, com alguma coisa, em um dia, ele tinha um dia para preencher, ia se casar com ela. E aí ela era princesa, então os pretendentes começaram a chegar e um trazia carroças e carroças de saco de milho. Aí ficava o dia inteiro pondo saco de milho, mas o cômodo era grande, não conseguia encher. Saco de feijão, saco de algodão, saco de palha. E os pretendentes iam tentando e nunca conseguiam. Até que um dia chegou um rapaz assim, sem nada, ele só tava com uma bolsa. Ele era bem simpático, bem criativo, bem interessante, mas ele não tinha trazido nada. Aí ele sentou e começou a conversar com a princesa lá. E ela, tipo, conversando, e o papo era bom, ela tava gostando dele. Mas ele não tava enchendo o cômodo de nada. E aí ela falou assim, gente, será que ele vai encher esse cômodo do quê? De conversa fiada? Só pode ser, né? Porque ele tá enchendo de nada. Aí o tempo foi passando, nada bom. Quando foi anoitecendo, escureceu. Na hora que escureceu dentro do cômodo, o rapaz tirou de dentro da sua bolsa um castiçalzinho com uma vela e um fósforo. Tava tudo escuro. Ele riscou o fósforo, acendeu a vela. E naquela hora o cômodo inteiro se encheu de luz. E aí a princesa casou com ele. E a maioria dos contadores de história termina essa história aqui. Só que o contador de história que me contou essa história disse que na noite de núpcias a princesa disse para o rapaz: você sabia que embaixo lá do castiçal tinha um pedacinho que fez uma sombra que não estava iluminado? Então você não encheu o cômodo inteiro, faltou aquele pedacinho. Aí ele perguntou para ela: então por que você casou comigo mesmo assim se eu não consegui? E ela disse: é porque dentro de mim também tem um lugar escuro onde nem você, nem ninguém nunca vai entrar. Eu só queria terminar com essa história que eu queria que vocês ouvissem, os ouvintes também entender o que são as histórias. Elas são assim, falam de um lugar muito secreto dentro da gente. Então muito obrigada pela oportunidade. Acho que só também dizer, se vocês quiserem dizer que eu gravei muitas histórias, eu tenho um canal do YouTube, tenho também um podcast no Spotify e se as pessoas quiserem ouvir mais histórias, tem mais de 100 histórias já gravadas para escutar, tá bom? Obrigada pela oportunidade.
O meu canal no Spotify chama A Contadora de Histórias. E tem histórias, e no YouTube também tem histórias. Toda terça-feira eu publico uma história nova desses contos ancestrais do mundo inteiro. Tá bom? E a palavra do dia é rubrica. Segundo o dicionário Eulete Digital, indicação escrita do modo de execução de um trecho musical, cenário, um movimento cênico, uma fala, um gesto do ator, e etc. Alteração feita na chapa tipográfica, depois de impressa, para imprimir os títulos em vermelho nos livros religiosos e de direito. Neste episódio do Linguascast, os áudios são do freesound.org. Direção e roteiro foram realizados de forma colaborativa por toda a equipe do Linguascast. A engenharia de som, edição e mixagem foram feitas por Henrique de Santos Mociaro. A pré-produção foi realizada por Patrícia Graciela da Rocha. As artes foram feitas por Ana Carla Miranda. Transcrição e pós-produção foram feitas por Rosa Ruiz, Júlia Beatriz de Castro Martins, Lucas Modesto e Letícia Carriconde. O podcast é produzido pela Ana Carla Miranda. Este é o terceiro ano do Linguascast. Você pode escutar as temporadas anteriores e todos os episódios desta no Spotify ou no YouTube, pelo canal Linguascast. Não deixe de nos seguir no Instagram, @linguas.cast. A transcrição deste episódio pode ser acessada em linguascast.blogspot.com.